Olá, Madeline, boa noite. Oi, Alcenoura, boa noite, tudo bem? E aí, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Vamos dizendo aí. Olá, boa noite, gente. Oba! Como é que vai, Medellín? Tá tudo bem? Tá frio? Tá quente? Como é que tá? Como é que tá lá? O som tá bom? A altura? Deixa eu botar mais alto um pouquinho. Deixa eu ver. Estão me ouvindo bem? Oi, Charles. Oi, Fernando. Obrigada. Estou muito feliz com o convite e por participar também do aniversário dessa casa, né? Djalma Montenegro de Farias nos proteja, nos ajude para que tudo corra bem. Bom, já são 20 horas aqui no Brasil, horário de Brasília, para quem está fora do nosso país. A todos que estão presentes, eu quero dar meu boa noite, que Deus nos abençoe. Vamos fazer mais um trabalho, não é? A convite da nossa querida Aldenora, participando dos 68 anos de aniversário dessa Casa de Trabalho e de Oração. E que Djalma Montenegro de Farias, o seu mentor, possa nos abençoar, nos ajudar, para que tudo corra bem, para que nós possamos fazer um trabalho com Jesus, não é? Com Itagiba, que é o mentor espiritual também da Federação Espírita Pernambucana e do Movimento Espírita Pernambucano. Então vamos fazer a nossa prece, vamos orar, não é? Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade. Senhor Jesus, amigo incondicional de todas as nossas horas, estamos muito felizes em estarmos aqui esta noite para mais um trabalho em sua seara de amor, de consolação e de justiça. Sê conosco, Senhor Jesus, para que tudo corra bem, para que nós possamos dissertar acerca dessa doutrina maravilhosa, consoladora, que nos explica tudo. E assim, Senhor Jesus, possamos, ao término do nosso trabalho da noite de hoje, sairmos daqui bem melhores e mais sábios do que quando nós chegamos. Que assim seja, Jesus. Bem, meus irmãos, nós vamos falar sobre o que são provas e o que são expiações, né? Esse é o assunto que nos foi confiado na noite de hoje, mas não somente o que é, mas o que causa também provas e expiações. Então, vamos lá, não é? Nós temos aqui, antes da gente começar a falar dessa questão das causas, do porquê das provas e das expiações, é bom a gente lembrar que, em primeiro lugar, nós vivemos num planeta de provas e de expiações, não é verdade? Então, a Terra, atualmente, ela está nesse estágio, nesse status evolutivo de planeta de provas e de expiações. Então, pela condição intelectual de todos nós que já vivemos aqui no planeta Terra, os espíritos dizem que nós somos já espíritos já muito vividos, já tivemos muitas experiências reencarnatórias. Então, indica, não é, pela nossa inteligência, pela nossa forma de comportamento no mundo, de que a Terra não é mais um planeta primitivo e que, portanto, ele estivesse apenas destinado às primeiras reencarnações das pessoas. No caso, nós estamos num planeta onde os espíritos já são bem vivenciados, não é?
E daí, eles já viveram muitas provas e já realizaram certo progresso. É assim que os espíritos, que é assim que Allan Kardec, nosso irmão Allan Kardec, vai nos explicando acerca de quem vive, quais são, como é a característica dos habitantes do nosso planeta Terra. Mas também, uma das coisas que nos caracteriza como habitantes de um planeta de provas e de expiações é a nossa condição de vícios ainda. Nós somos ainda viciados em muitas coisas. Então, os vícios, né? Os numerosos vícios, conforme diz Kardec aqui no livro, a que se mostram, a que nós nos mostramos inclinados, nos fazem, não é, ter certeza ainda da nossa grande imperfeição moral, lamentavelmente. Por isso que Deus nos colocou num mundo onde tudo é muito ingrato ainda há muita dor, muito sofrimento, onde há muitas expiações a resgatar, a sofrer para o resgate dos nossos débitos com o nosso passado. Então, aqui nós estamos também para expiar as nossas faltas através de trabalhos até penosos para muitas pessoas e algumas outras muitas misérias da vida, como diz Kardec aqui, até que mereçamos passar para um mundo mais feliz. Então, nós estamos aqui na Terra para nos burilarmos, tentarmos cada vez mais sermos pessoas de bem, sermos pessoas melhores, não é? Então, meus irmãos, continuando. A questão 783 de O Livro dos Espíritos, ela vai nos indicar por que a humanidade passa por tantas provas ainda e por tantas expiações. Kardec perguntou na questão 783 de O Livro dos Espíritos, por que segue sempre, mesmo que progressiva, muito lenta o aperfeiçoamento da humanidade terrestre? Por que isso acontece? E aí os espíritos responderam: há o progresso regular e lento que resulta da força mesmo das coisas, ou seja, do nosso livre-arbítrio, da forma como nós nos comportamos no nosso planeta, não é? Porém, quando um povo não progride, aqui Kardec vai dizendo, tão depressa quanto devera, de tempos em tempos, Deus digamos assim, não diríamos castiga, mas Deus nos sujeita a algum tipo de abalo físico ou moral para que nós possamos nos transformar. Então, veja, o fato de nós estarmos progredindo lentamente, ainda se faz necessário que, de tempos em tempos, Deus nos sujeite a abalos físicos e morais. Diríamos que nesse período de 2 anos que nós estamos vivendo, estamos passando pelas duas situações. Tanto estamos sofrendo os abalos físicos, por conta do coronavírus e, portanto, da doença que ele provoca, que é a Covid-19, além das questões morais que vêm assolando a humanidade. No Brasil, as coisas estão muito difíceis do ponto de vista político, governamental. Então, em outros países, há outras questões. Enfim, então nós estamos passando por vários e vários problemas, atribulações, em função dessa nossa marcha lenta no nosso progresso. Porém, os espíritos superiores nos dizem que Deus não nos quer indefinidamente na ignorância. Então, tudo isso que está acontecendo conosco faz parte do nosso processo evolutivo e, portanto, aproveitamos essas situações de muita dificuldade, não é, do ponto de vista dos vários segmentos sociais, dos problemas políticos, econômicos e tudo mais, para, portanto, passarmos pelas nossas expiações e pelas nossas provas. Mas Kardec também diz no livro Obras Póstumas que a questão social ela está ligada intimamente à corrupção. Lamentavelmente, as instituições que hoje militam no campo do ativismo social, elas não estão preocupadas notadamente com a melhoria do indivíduo, mas sim em levantar bandeiras, em correr atrás de prejuízos, em colocar pessoas umas contra as outras, porque aquela é racista, aquela é isso, aquela é aquilo. Ou seja, essas dificuldades pelas quais as instituições sociais passam também são características de um mundo de expiações e de provas. Então Kardec vai dizer o seguinte, que somente quando
essas entidades sociais, essas instituições sociais, elas se ativerem para o progresso individual dos indivíduos e das massas, aí sim a felicidade no gênero humano vai acontecer, porque aí os homens não vão querer mais se prejudicarem uns aos outros. E ele termina dizendo que o mais importante é acabar com a corrupção e não apenas passar um verniz nela. Então, aquilo que ainda nos enfraquece, aquilo que ainda pode nos levar a erros, porque quanto mais erros, mais expiações nós teremos a resgatar. Então, é muito mais importante que nós busquemos tirar de nós todo e qualquer estímulo à corrupção, de qualquer que seja a condição dessa corrupção. Então, nós vemos aí que o Espiritismo vai nos dando, não é, as diretrizes seguras para que nós possamos sair desse patamar de provas e de expiações para um mundo melhor, para um mundo de regeneração. Mas aí também é importante a gente saber o que caracteriza as nossas reencarnações como prova, uma reencarnação provacional ou uma reencarnação expiatória. Então, nós encontramos no livro chamado Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, a história do espírito, de nome Eustáquio, que durante 1500 anos teve problemas os mais diversos nas suas reencarnações. Então, aqui no capítulo 20, vamos ver a opinião de Caiba Schutel, que é o autor espiritual do livro, pela psicografia do médium Abel Glaser, como são as nossas reencarnações e como elas se caracterizam como uma reencarnação de prova, uma reencarnação de expiação. Então, o Caiba vai dizer o seguinte, que há 3 formas básicas para a progressão espiritual nossa, no tocante às reencarnações que nós estamos vivenciando ao longo desses milênios, porque devemos ser espíritos muito antigos, meus irmãos. Então, ele vai falar para a gente da reencarnação chave, ele vai falar para a gente da reencarnação preparatória e também ele vai falar para a gente da reencarnação alternativa. Essas são as 3 reencarnações básicas para que o espírito possa evoluir. Então, Caiba Schutel diz o seguinte, que a reencarnação chave é aquela que se destina aos maiores e mais importantes resgates que nós tenhamos a enfrentar. Então, digamos que nós já podemos ter tido reencarnações chaves e que por conta ainda dos nossos múltiplos problemas, né, espirituais e morais, nós ainda não tivemos condição de, numa reencarnação chave, resolvermos muitas, mas talvez até, não diríamos todas, mas pelo menos a grande maioria das nossas problemáticas espirituais. Como exemplo, nós podemos usar o próprio Chico Xavier. Pelo que Chico passou, não é, durante todos os seus 92 anos de vida, nos dá a certeza de que Chico Xavier, ele enfrentou nesta encarnação uma reencarnação chave. Então, nosso irmão passou com louvor, graças a Deus, né? Ele hoje é referência, exemplo para todos nós. Então, o Caiba vai dizer o seguinte, que as grandes dívidas acumuladas pelo espírito geralmente concentram-se numa determinada região do planeta. Olha que interessante. Então, essas dívidas, elas se relacionam com algumas personalidades específicas. Então, vejam, quando nós vamos passar por uma reencarnação chave, nós voltamos para um cenário, para um lugar, onde estão ali reunidas as pessoas mais envolvidas com esse nosso resgate. Daí, o reencarnante, ele volta ao palco de seus mais graves desmandos. Então, aonde eu possa mais ter errado, é lá que eu vou voltar. De repente, é aqui no Brasil, se eu estou passando por uma reencarnação chave, não é? Então, ele sofre uma trajetória de provas e expiações. Então, vejam, na reencarnação chave, ele pode passar pelas 2 questões. Ou pela prova propriamente dita, ou também pela expiação. Só que
ele vai ter aí mais provas do que expiações. É essa a condição para ele passar por esse tipo de reencarnação. No caso da reencarnação preparatória, ela é realizada por um estágio em que a criatura passou antes por várias reencarnações alternativas. Nós vamos ver o que é a reencarnação alternativa. Mas a reencarnação preparatória é aquela onde a gente ainda não tem condição de passar por uma reencarnação chave, que é a mais importante, e talvez até aquela que vai mais definir a nossa condição, ou seja, onde nós vamos mais evoluir, vamos deixar para trás muitos dos nossos problemas, nossos defeitos, o orgulho, o egoísmo, enfim. Então, na reencarnação preparatória, é realizado o estágio da criatura em uma ou mais reencarnações alternativas. O retorno à crosta terrestre deverá proceder em uma reencarnação chave. Então, antes de eu ter uma reencarnação chave, eu passo por uma reencarnação preparatória. Então, vejam aí como é interessante isso. E a reencarnação alternativa é aquela em que constitui um apoio para o espírito. O nosso planeta, ele será um planeta de regeneração futuramente. Essa é a destinação da Terra. Já foi um planeta primitivo, hoje é um planeta de provas e de expiações, e no futuro será um planeta de regeneração. Então, muitos espíritos virão à Terra em reencarnações alternativas. O que significa dizer? É aquela reencarnação onde a pessoa vem descansar, aurir forças, adquirir condição, coragem, para então ir para uma reencarnação chave. Então a Terra será um mundo de repouso, um mundo de calma, um mundo de paz, um mundo de sossego, onde muitos de nós, esperamos que nós também estejamos incluídos nesse número, possamos voltar aqui para o nosso planeta querido e passarmos uma reencarnação nos preparando, descansando, ou seja, melhor dizendo, descansando para então irmos ou para outro planeta, ou na condição do planeta de provas e de expiações, para resgatarmos os débitos, ou para um planeta mais feliz, quem sabe, não é? Então, torçamos para que isso possa acontecer conosco, meus irmãos, o mais breve possível, porque tudo isso depende só de nós, não é? Nós já aprendemos com a nossa doutrina que nós, como donos do nosso destino, portadores de livre arbítrio, somos as pessoas que são capazes de construção do seu próprio destino. Então, nós não podemos reclamar de Deus, nem de Jesus, nem de ninguém, absolutamente, pelo fato de nós ainda estarmos tão atrasados na nossa evolução, porque tudo depende apenas da nossa vontade e do nosso querer. Então, o que são provas e expiações? Os espíritos vão nos dizer que provas e expiações são resgates e sofrimentos para o reajustamento do espírito. Então vejam, que interessante, nós ainda precisamos das provas e das expiações. E o somatório dessas experiências dolorosas, ou seja, uma reencarnação com expiação grave, outra reencarnação como prova, esse somatório e os esforços que nós empreendemos no sentido de nos melhorarmos na aquisição dos conhecimentos e das virtudes é o que vai nos caracterizar como espíritos já comprometidos com a nossa evolução. Então, podemos estar numa fase de preguiça, de rebeldia, e isso só nos prejudica. Então, aqui os espíritos nos dizem, não é, que esses resgates são sofrimentos para o reajustamento espiritual. Então, ainda necessitamos de provas, ainda necessitamos de expiações. Ainda somos espíritos egoístas, orgulhosos. Precisamos mudar esse nosso estado de ser para que então possamos passar pelas reencarnações chave, não é? E aí possamos com muito mais empenho, com muito mais coragem, conseguirmos resgatar os nossos débitos com o passado. Kardec, ele vai nos dizer também nas obras espíritas e outras obras espíritas da nossa confiança, que o espiritismo, meus irmãos, constitui para nós a última fase do nosso processo do conhecimento humano. Então vejam que interessante, nós já possivelmente estivermos como adeptos de outras religiões. Já fomos católicos, já fomos protestantes, pela nossa
condição evolutiva ainda precária hoje, nos dá a entender que já passamos por todas essas religiões. E que, portanto, ou seja, até agora, o Espiritismo é o que representa o ápice do nosso conhecimento humano. Não que vá acabar por aqui o nosso conhecimento, não que nós vamos estagnar o nosso conhecimento, porque o Espiritismo, não, nada disso. Nós vamos continuar conhecendo, aprendendo, nos desenvolvendo intelectualmente, moralmente, espiritualmente. Mas é que o Espiritismo, ele é a saída, ou seja, ele é a etapa final, já que nós passamos por tantos outros conhecimentos humanos, não somente religiosos, mas nós já somos também, não é, intelectualizados em outros conhecimentos de sociologia, de filosofia, não é, de todas as ciências humanas. Então o Espiritismo, ele representa o ápice desse nosso conhecimento, porque nós estamos ainda muito lentos na nossa luta através do tempo. Então o Espiritismo veio à Terra para nos resgatar, a humanidade inteira, não é? Então, quando isso acontecer, toda a humanidade vai ter, então, não é, adquirido o conhecimento, é um conhecimento muito vasto, muito amplo, que a doutrina espírita nos concede a todos. Então, o Espiritismo, por seu alcance espiritual, nos permite, meus irmãos, o conhecimento das coisas da vida em um sentido geral. O que quer dizer isso? Que o Espiritismo, ele amplia os nossos horizontes, ele expande a nossa consciência, ou seja, o Espiritismo não nos limita a um determinado aspecto. Pelo contrário, como ele é ciência, como ele é filosofia, como ele é religião, ele nos dá todo esse sentido geral, amplo, que nós precisamos para sermos espíritos evoluídos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, já nos disse Jesus. Então, em verdade, o Espiritismo veio como consolador prometido de Jesus, nos dá essa condição de um conhecimento mais amplo em todas as áreas da humanidade. Então, nesse sentido geral, o Espiritismo aparece como uma verdadeira síntese dos esforços humanos para a compreensão do mundo e da vida. Então, veja, o Espiritismo nos dá essa visão ampla do mundo, meus irmãos. Essa visão geral do mundo, não apenas aquele mundinho. É como nossos irmãos dizem aí, não é, no popular, é a gente pensar fora da caixa. O Espiritismo nos permite sair da caixinha e poder abrir os nossos horizontes, expandir a nossa consciência para adquirirmos os conhecimentos que nós necessitamos tanto para a nossa evolução. Então, no desenvolvimento do estudo espírita, ele nos demonstra que nosso mundo e o mundo espiritual não estão separados. Olha que interessante. A base da nossa doutrina é a mediunidade. Então, nós estamos sempre ligados com o mundo espiritual pela nossa mediunidade. Alguns por várias condições mediúnicas, outros da forma mais básica, mas o importante é que a mediunidade é a nossa base. Então, o nosso mundo e o mundo espiritual não estão separados, mas entrosados um com o outro, constituindo assim um todo harmônico. Quem disse isso para a gente foi Leon Denis, no seu livro O Gênio Celta e o Mundo Invisível. Então, veja, nós não estamos afastados de quem já desencarnou. Nós não perdemos absolutamente ninguém. Quando alguém diz, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, meu marido, meu irmão, meu filho. Não, você não perdeu, porque o mundo do lado de lá está sempre em entrosamento com o mundo do lado de cá. E assim a gente não perde a conexão com os nossos irmãos que já partiram para a espiritualidade na nossa frente. Então, a aprovação, ela pode ser uma coisa solicitada. Olha que interessante. Não é nada imposto por Deus. Não existe imposição divina. Existe livre-arbítrio até nisso. Claro que existe aqueles nossos irmãos que, por estarem ainda tão empedernidos no mal, tão rebeldes com relação à justiça divina, que eles não têm condição de escolher suas provas, muito menos suas expiações.
Então, nesse caso, eles vêm para a reencarnação de forma compulsória, mas é para o bem deles, para que diante das adversidades, dos obstáculos, eles possam se arrepender dos seus males e assim se transformarem, saírem daqui numa condição melhor do que da última vez. E vejam só, então, alguém pode pedir uma aprovação, um espírito pode pedir uma expiação. Ele, como reencarnante, ali realizando o seu processo, o seu projeto de reencarnação, ele pode solicitar algo como assim. No livro Missionários da Luz, André Luiz fala de Sigismundo. Ele pediu uma aprovação, ele pediu uma expiação, aliás, que ele pudesse passar por uma expiação por conta do crime que ele cometeu na reencarnação anterior. É só vocês lerem aquele capítulo que trata sobre a reencarnação, lá no livro Missionários da Luz, pela psicografia de Chico Xavier. Então, o espírito, quando ele está em provação quando sentindo a necessidade de evoluir, de se tornar bom, então ele pede e assim ele obtém uma encarnação de sofrimento a fim de atingir o fim que ele deseja. Então, eu posso pedir na minha próxima encarnação, quando eu voltar para a espiritualidade, se for me dar essa condição de fazer o meu planejamento reencarnatório, eu posso pedir uma expiação, sim, não é? Quantos já pediram? E o mais importante nisso tudo é a coragem que a pessoa vai ter de enfrentar essa situação. Então, vejam bem, é um ente, essa pessoa que pede, vejam que interessante, essa pessoa que solicita uma provação grave ou uma expiação severa, é um ente que reconheceu a necessidade de progredir, de subir, de elevar-se acima das misérias humanas. Então, uma pessoa de coragem, alguém que está determinada a fazer com que aquela expiação, ela possa ser um motivo de crescimento e de evolução. Portanto, meus irmãos, trata-se de um espírito que já está em vias de aperfeiçoamento. Olha que maravilha, não é? Então, esses espíritos que já pedem isso aí, são aqueles que quando estão aqui na Terra, nada os perturba. São pessoas que enfrentam as dificuldades, não é? Com um sorriso nos lábios, com o coração saltitante de alegria. Por quê? Porque intuitivamente ela sabe que aquilo ali vai ser bom para ela. O enfrentamento, a coragem, a resiliência vai fazer com que ela vença, seja vitoriosa. E é tão lindo ver quando isso acontece, não é? Então, a provação é um remédio salutar. A dificuldade é um degrau na grande subida, ou seja, as dificuldades nos ajudam, a aprovação é um remédio que vai nos ajudando a enfrentar com dignidade, com coragem e resignação esses problemas que ainda nós precisamos. Para quem não escolhe, a aprovação é luta que ensina o discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então vejam, aquele ainda preguiçoso, ainda rebelde perante as leis divinas e, portanto, ele não consegue escolher, como nós já vimos, ele não consegue escolher, não é, a sua prova ou a sua expiação. A aprovação complicada, ela é a consequência do erro, nos diz Emmanuel aqui no livro Vinha de Luz. Como é importante a gente ter esse entendimento. Então vejam como o Espiritismo nos ajuda nessa questão. Porque nos passando essas lições preciosas, nós vamos entendendo o porquê das nossas aflições. E onde está a justiça dessas aflições. Porque há aqueles que reclamam, né? Lembram quando Jesus estava na cruz, estava do lado direito Dimas, o ladrão, e do lado esquerdo Gestas, o outro que foi condenado também à cruz por ser ladrão. Enquanto Dimas estava arrependido dos males que ele praticou, o Gestas estava reclamando, cobrando das pessoas a quem ele favoreceu, agora tirá-lo daquela situação, estava resmungando. Então, a aprovação complicada é consequência do erro, não é? E a aprovação coletiva? A gente também já, a gente sabe que nesse momento, por exemplo, nós estamos passando pela aprovação coletiva, não é? Em
1918, a humanidade passou por outra provação coletiva, que foi a questão também da gripe espanhola. E quando há terremotos, tsunamis, aqui no Brasil aconteceu aquele desastre terrível em Brumadinho. Então, aquilo tudo se configura, meus irmãos, em expiações coletivas. E nós podemos também, inclusive, sermos apanhados em uma expiação ou provação coletiva. Então, nesse caso, quando acontece uma provação coletiva, verifica-se a convocação dos espíritos encarnados que participaram de um mesmo débito. Olha que interessante. Com referência ao passado delituoso e obscuro. Então vejam, Emmanuel vai nos dizer isso aqui em o livro O Consolador. Então, o mecanismo da justiça na lei da compensação funciona então espontaneamente, através dos prepostos de Jesus. Então, o que é que os prepostos de Jesus nos ajudam a passarmos pelas expiações coletivas? Porque nós solicitamos, inclusive, eles nos convocam, todos nós que estamos envolvidos na mesma dívida do passado para o resgate em comum. Então, quando a gente vê essas expiações em que morrem pessoas juntas, ou por, como nós já falamos, por fenômenos naturais ou por acidentes, isso quer dizer que elas foram convocadas a estarem juntas no momento daquele acontecimento. Então, o que nós denominamos de doloroso acaso não é acaso, são as circunstâncias que reúnem as criaturas mais díspares, porque, por exemplo, pessoas que não se conhecem e morrem juntas, pessoas que são diferentes umas das outras, de várias nacionalidades, de vários graus de intelectualidade, e, no entanto, morrem juntas. Então, aqui, não é, o mecanismo da justiça das compensações funciona, então, espontaneamente através dos prepostos de Jesus, que convocam essas pessoas para que elas juntas, no mesmo acidente ou situação que lhes ocasiona a morte do corpo físico, ou nas mais variadas mutilações, no quadro dos seus comprometimentos individuais. Então, por exemplo, no livro Cartas e Crônicas, pelo espírito Irmão X, psicografia de Chico Xavier, ele fala de uma tragédia do circo. E Irmão X vai dizer o seguinte para a gente, que os cristãos do século II, ou seja, lá pelos idos do ano de 177, eles estavam passando por vorazes perseguições, não é? O imperador Marco Aurélio, que era o imperador da época, ele era muito exigente e rigoroso na aplicação das leis que existiam naquela época contra os cristãos. Então, os cristãos sofreram muito nesse século, no século II. Aliás, no III também, né? Nós sabemos disso. Então, cerca de 1000 crianças e mulheres cristãs foram molhadas com resina e cercadas por farpas embebidas em óleo e incendiadas em público, juntamente com os velhos cavalos. Aqueles cavalos que não serviam mais para os jogos em Roma, eles aproveitaram para queimar junto com os cristãos. Isso foi durante o Concílio de Leão, que houve na Gália. A Gália hoje é a França. Isso aconteceu no ano de 177. Ou seja, mais de 20.000 cristãos de todas as faixas etárias, meninas eram estupradas, as cabeças eram decepadas, os velhos sofriam surras até morrer. Enfim, era muito cruel aquele processo de perseguição aos cristãos no ano de 177, como diz aqui Humberto de Campos, ou Irmão X, não é? Então, muitas dessas pessoas que se declaravam cristãs, ou então elas eram acusadas de serem seguidoras de Jesus, eram mortas sumariamente após torturas diversas. Sem falar dos leões, não é? Dos tigres, dos animais que, não é, matavam essas pessoas nos circos romanos. Mas por que houve, então, essa morte tão cruel dos cristãos? Não é? Morreram queimados, incendiados, não é? Lá na Gália. É porque estavam organizando comemorações para homenagear
um tribuno romano, um cabo de guerra romano chamado Lúcio Galo. Ele era muito querido do imperador. E ele, como tinha participado de uma guerra onde ele foi vitorioso, o imperador quis, digamos assim, homenageá-lo com festas. Então, foram vistos atletas, bailarinas, gladiadores, todos aqueles que pudessem entreter esse tribuno muito querido do imperador, foi providenciado. E eles estavam com várias ideias. Alguém até sugeriu matar os cristãos. Vejam que coisa horrorosa. E um outro, então se vamos matar os cristãos, vamos matá-los, jogá-los às feras. Aí alguém disse, não, mas as feras já estão entediadas de tanto matarem cristãos. Eles brincando com uma coisa tão terrível, meus irmãos, tão cruel como essa. E então, organizaram essas comemorações e então, aconteceu essa matança, dessas pessoas. Então, a justiça da lei atuou de forma decisiva através dos tempos. Então, o que foi que aconteceu com essas pessoas que organizaram essa matança de cristãos no ano de 177 lá na Gália? Aí, o irmão X vai nos contar o seguinte, que a justiça da lei atuou, de forma decisiva através da reencarnação e reaproximou todos os responsáveis por aquela matança. Vejam que coisa interessante. E que em diversas posições e idade física se reuniram de novo para a dolorosa expiação. Então vejam, aqueles que se juntaram no ano de 177 e programaram a morte daquelas pessoas estavam reunidas agora no século 20. Então vejam, de várias idades, elas se reuniram de novo para a dolorosa expiação. E no dia 17 de dezembro do ano de 1961, ou seja, há 21 anos, há 60 anos propriamente, na cidade brasileira de Niterói, em comovedora tragédia no circo. Então vejam, tinha um circo chamado Gran Circus norte-americano, estava instalado nessa cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, e nesse dia 17 de dezembro, que era um domingo, que poderia ser um domingo como qualquer outro, 503 pessoas desencarnaram nesse incêndio. Estavam lá dentro 2.000 pessoas dentro desse circo. Ele era imenso, enorme. Eu me lembro que eu assisti uma palestra com Raul Teixeira e ele falou desse episódio e disse que ele ia para esse circo. O sonho dele era ir nesse circo. Ele morava em Niterói nessa época. Só que a mãe dele não deixou. E ela teve que trancar ele dentro de casa porque ele disse que deu vontade de fugir para ir para esse circo. Então foi escrito inclusive um livro sobre esse episódio, esse incêndio que houve nesse circo, e houve uma reedição dele, um relançamento agora no dia 17 de dezembro de 2021, para comemorar os 60 anos, no caso em 2021 ainda era 60 anos, daquela tragédia. Muitas pessoas foram entrevistadas por esse autor, que eu esqueço o nome dele agora, depois eu me lembro, Mário Ventura, se não me engano o nome dele é esse, o autor do livro, e ele conta no livro que algumas pessoas deram declarações do tipo, um casal que levou os filhos para esse circo, na última hora não puderam entrar, porque chegaram atrasados, e a próxima sessão seria às 16 horas, eles se atrasaram para a sessão das 14, e a próxima seria às 16, o marido dela ficou com tanta dó de ficar esperando a próxima sessão, e resolveram voltar para casa. Então vejam, aqueles que não tinham nada a ver com aquele episódio, com aquele acontecimento do ano de 177, foram poupados. E claro, muitas das que estavam ali dentro também, porque não morreram todas as pessoas. Mas teve pessoas que tiveram sequelas, foram pisadas, sofreram, digamos, queimaduras leves. Ou seja, todos aqueles que precisavam estar ali naquele dia, 17 de dezembro de 1961, estavam. A espiritualidade amiga reuniu essas pessoas para que juntas pudessem passar por esse resgate coletivo. Então, a expiação, o prazo para a expiação de cada um de nós, meus irmãos, ele está subordinado ao nosso melhoramento.
Então, quanto mais nós melhorarmos do ponto de vista moral, espiritual, menos expiações, menos provações, não é? E se for o caso de haver uma provação ou expiação, ela durará pouco tempo. É o que Kardec nos diz aqui no livro O Céu e o Inferno. Então, até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são consequências dessas faltas, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em uma nova existência corporal. Então vejam, enquanto houver vestígios de faltas, haverá provas, haverá expiações. Então a doutrina espírita explica que a expiação não é senão a purgação purificadora do mal que infeccionou o espírito. Então vejam, todos esses problemáticas que nós passamos, nossos erros, né? Nossos atavismos, que quer dizer aquela coisa em que nós somos ainda defeituosos, né? A persistência dos nossos maus hábitos, são eles que nos infeccionam, a alma e que provoca nela a necessidade dessas expiações e dessas provas. Então, ou seja, o espírito, através dessas expiações ou dessas provações, restaura a própria saúde e se liberta das impurezas que o afligem e que lhe retardam a felicidade. Hernani Santana nos diz isso no livro Universo e Vida. Então vejam, meus queridos, como existe essa necessidade tão grande. Por isso que Jesus mandou esse Consolador. Por isso que nosso Mestre Jesus, preocupado com a nossa destinação, enviou esse Consolador para nos ajudar, para nos ajudar nesse entendimento. Vejam, a regeneração de cada um de nós vai depender do entendimento que nós tenhamos dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus pela ótica da doutrina espírita, não é? Então, a expiação, meus irmãos, é a primeira consequência da falta ou do crime praticado, mediante a qual a consciência do criminoso ou da pessoa culpada, não é? Criminoso é aquele que comete um crime. Crime pode ser de qualquer envergadura, de qualquer tamanho, de qualquer característica. Então, essa expiação ela é uma consequência de um crime cometido, ou seja, e que essa pessoa que cometeu o crime, por meio dessa expiação, esse crime, essa falta, esse pecado, como dizem os nossos irmãos de outras religiões, ele acaba por despertar para o arrependimento. Então vejam, a expiação ela é um condutor, é um motivador para o nosso arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento é aquele sentimento que lhe dá a vontade de não errar mais. Porque você passou tantas agruras, tantos dissabores, que o arrependimento vem e você diz, meu Deus, nunca mais eu quero cometer esse erro novamente. Então o arrependimento é bom, ele já é um sintoma de que a gente quer melhorar. E a nossa irmã, não é? A nossa irmã Anália Franco, ela vai dizer exatamente isso, não é? Que a gente precisa de fazer do nosso dever um prazer. Então, se é um dever passar pelas dificuldades, que para conseguir as coisas a gente tem que ralar, que dar duro, que trabalhar intensamente, que façamos isso com prazer, porque o dever também pode ser um prazer, não somente algo que vai nos chatear, nos constranger, não é? Então, quem pune, meus irmãos, então vejam só, quem pune a gente não é a pena de morte, não é a prisão. Então, todos esses nossos irmãos que estão confinados em penitenciárias, em delegacias, em presídios de segurança máxima, não vai resolver. O fato deles serem jogados lá não vai resolver, porque quem pune é a consciência. Então, a pessoa pode estar presa, a pessoa pode estar livre, é a consciência dela que vai puni-la, ou que vai, no caso, não é, digamos assim, dar a ela o merecimento, dar a ela o que ela realmente precisa de bom. Então é a nossa consciência que vai
resolver isso por nós, não é? Então, a consciência, segundo a nossa irmã Anália Franco, ela não se aposenta nunca, é o que ela diz, né? Ninguém pode aposentar a consciência, porque é lá que está escrita a lei de Deus, questão 621 de O Livro dos Espíritos. Então, quem nos pune é a nossa consciência. Então, vamos lá. Bom, então, reencarnação e evolução são a mesma coisa? Então, a gente evolui muito, a gente evolui de forma definitiva em cada reencarnação? Não, não é? Uma reencarnação só não é suficiente para a nossa regeneração. Nós vamos precisar de muitas. Tanto é que Kardec, em o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nos vai dizer, né, os Espíritos vão dizer para nós, que não há limites para a reencarnação. Porque aqui vamos encontrar André Luiz nos dizendo isso no livro chamado Evolução em Dois Mundos, onde ele diz o seguinte: urge reparar, entretanto, em que a reencarnação não é mero princípio regenerativo. Então, não quer dizer que a pessoa vai se regenerar nesta encarnação ou na próxima. Pode haver alguma coisa ainda em decorrência do mau uso do nosso livre-arbítrio, da forma como nós nos comportamos, que não nos garantirá essa regeneração. Porém, a reencarnação é um apoio, como diz aqui o nosso irmão André Luiz. Então, a evolução encontra na reencarnação firme apoio para a regeneração. Criaturas simples, por exemplo, que isso a gente vê aí no dia a dia, por exemplo. Criaturas simples que não têm muitos estudos acadêmicos são gigantes em bondade, em discernimento, em sensatez, não é? Da forma como elas encaram a vida, da forma como elas enfrentam as dificuldades. E não tem tanta escolaridade, são pessoas às vezes até que têm parcos conhecimentos intelectuais. Porém, outros que são proeminentemente inteligentes, que têm títulos e mais títulos de doutorado, de mestrado, apreciados pelas pessoas, entre os intelectuais, permanecem à margem das virtudes. Ou seja, diferentemente daqueles que têm parcos conhecimentos, os que têm grandes conhecimentos não têm virtudes ainda tão desenvolvidas. Então, veja, a intelectualidade é como diz Emmanuel, erudição não significa evolução espiritual. Então, o fato de uma pessoa ser simples, tenha pouca educação, não significa dizer que aquela alma já não seja uma alma muito nobre. Enquanto que aqueles que detêm conhecimentos os mais diversos, os mais amplos, não estão nem aí para as virtudes. Ou seja, são virtuosos, entre aspas. Às vezes defendem causas, defendem isso, defendem aquilo, mas não dão um pão para ninguém, não é? Querem que tudo seja dividido, que tudo seja igual para todo mundo, mas não fazem nada nesse processo. Adoram o capitalismo, adoram gastar, passar férias em locais ricos e tal. Não estão nem preocupados com a miséria humana, enfim. Então, nós vemos que a questão da evolução não significa o fato de a pessoa ter mais conhecimento do que outras, ser mais distinta socialmente do que outras. O que vale realmente é o coração, é a alma nobre que reside naquele espírito, não é? Então, entendamos assim que tanto a regeneração quanto a evolução não se verificam sem que nós paguemos um preço por isso. Deus, muito embora a sua misericórdia, não nos dispensa o esforço. Então nós precisamos orar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos nos esforçar para sermos aquilo que nós desejamos, não é? Então, o progresso, ele pode ser comparado a uma montanha. Lembra que Jesus falou, não é? Que a fé remove a montanha? É isso aqui que o nosso irmão vai nos falar. Então, o que nos cabe transpor essa montanha? Então, o progresso é uma montanha que eu vou precisar ultrapassar. Então, claro que nessa ultrapassagem, eu vou passar por problemas. Eu posso passar, não é? Por dissabores, eu posso passar por fadigas na marcha, ficar cansado.
é aquela tal da estagnação, dá uma parada na sua evolução. Ou seja, enquanto que a recuperação ou a expiação podem ser consideradas como a mesma subida. Ou seja, tanto o progresso, então para que eu chegue ao progresso, eu tenho que subir, eu tenho que evoluir, não é? E daí, meus irmãos, essa mesma subida eu vou fazer recapitulando. Pode ser que aconteça a necessidade de eu repetir essa mesma prova ou essa mesma expiação várias e várias vezes, até que eu consiga aprender definitivamente com essa situação, não é? Então, pode ter embaraços nessa minha marcha, pode ter armadilhas, miragens, ou seja, ilusões, eu me deixar passar, eu me deixar encantar pela porta larga e deixar de ir pela porta estreita. Os espinheiros, que podem aparecer, os espinheiros são os dissabores, os sofrimentos, as dores, as doenças, as diversas problemáticas de relacionamento com a família, no casamento, enfim, no trabalho. São os espinhos que podem surgir na minha existência, ou seja, mas é bom que nós saibamos que essas coisas só acontecem porque fomos nós mesmos que provocamos isso. Então eu não posso culpar minha família, eu não posso culpar meu marido, eu não posso culpar o meu chefe lá na empresa, eu não posso culpar absolutamente ninguém. Os problemas foram criados por mim, então sou eu que tenho que resolvê-los, não é? Então, a expiação, ela serve sempre como uma prova. Olha que interessante. Mas nem sempre a prova é uma expiação, não é? Porque a prova pode ter sido escolhida pela pessoa. E aí a pessoa está ali de bom grado, não é? Participando daquela situação de uma forma positiva. Provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa imperfeição. Isso aí é verdade. Eu só estou passando por provas e por expiações, salvo eu seja uma pessoa missionária, né? Porque o que aconteceu com Jesus, ele passou por provas muito graves, passou por expiação na cruz, mas Jesus escolheu ser o missionário, o enviado de Deus. E como espírito puro, ele tinha melhor condição de passar por tudo isso sem vacilar, diferentemente de mim, que ainda sou uma pessoa vacilante, uma pessoa frágil, uma pessoa limitada. Então, provas e expiações, todavia, são sempre sinais de relativa imperfeição ou inferioridade, porquanto o que é perfeito não precisa ser provado. Então, Jesus não precisava ter sido provado. Ele veio por livre e espontânea vontade passar por todas aquelas situações. Então, quando Jesus nos diz, felizes sois vós que agora chorais, não é? Porque rireis, está lá em Lucas, no capítulo 6, versos de 20 e 21, ou seja, Jesus nos diz que aquele que sofre hoje, mas com resignação e com coragem, rirá no futuro, na vida futura. Ou seja, terá sido um vitorioso e terá a sua recompensa. Nos consola quando nós suportamos com firmeza, com coragem e perseverança nossas aflições, por serem justas diante da bondade e misericórdia divinas em corrigir nossos erros do passado. Então vejam, não é? É permitido por Deus que nós passemos? Sim, porque Deus sabe que diante da imortalidade que nos espera, nós teremos condição de vencer todas essas problemáticas. Se só existisse uma, não é? Se nós tivéssemos somente uma existência, seria terrível. Totalmente terrível. Os erros que nós cometêssemos nunca poderíamos mais resgatar. Estaríamos condenados ao sofrimento eterno. Portanto, a doutrina espírita, o Consolador de Jesus, nos diz que não, que o nosso Pai, por não haver limite na reencarnação, Ele vai nos dando quantas oportunidades forem necessárias para a nossa evolução, para o nosso aprimoramento. Bem como quando Jesus nos diz também, ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis, ele nos adverte quanto aos erros que praticamos, nos tornando pessoas atávicas. O que é isso? Presas a hábitos horríveis, como o orgulho, como o egoísmo, não é? Como as nossas paixões mal administradas e o nosso grande apego às coisas do mundo.
Então aquelas pessoas que hoje estão rindo, felizes na abastança e que não estão ligadas, não estão preocupadas com aqueles que sofrem, já tiveram a sua recompensa. Do outro lado da vida, lamentavelmente chorarão por não terem feito todo o bem que deveriam ter feito e não ter feito todo o mal que fizeram, não é? Então, aqui vamos encontrar, não é, um anjo guardião, um anjo da guarda, que deu uma comunicação em Paris no ano de 1863, e que está lá no capítulo 5, no item 26 do Evangelho. Ele diz o seguinte: contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Olha que interessante. E não lhes aumenteis o volume, ou seja, não aumentemos os nossos erros. Busquemos agir de forma correta nessa encarnação, fazermos o melhor possível, queridos irmãos, para sermos pessoas de bem, para sermos o homem de bem, que está lá no capítulo 17, sede perfeitos, que é aquele que cumpre, o homem de bem, a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua pureza, e que se alguma coisa de errado ele faz, ele conserta o mais rápido possível. Então, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, não lhes aumenteis o volume, já de si, por vezes, tão pesado. Não é? Quantas pessoas reclamam, tem até se a cruz pesada for, Cristo estará contigo, ou seja, é um reconhecimento de que nós vivemos dificuldades aqui na Terra e que Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, o nosso amigo incondicional de todas as horas e que nos ajuda, às vezes até nos carregando nos braços nos momentos de mais dificuldade, né? Então, aceitemos sem queixumes as nossas provas e rumemos com fé, para que tudo isso só que Deus nos pede, que nós tenhamos fé, que ao orarmos a Deus peçamos forças, não coisas, peçamos forças para suportarmos de forma corajosa todos os problemas que a vida nos oferece. Então, ele pede, esse anjo guardião, que não enfraqueçamos o nosso corpo físico com privações inúteis. Há pessoas que acreditam que para se livrarem do mal, estarem seguras, protegidas do mal, elas se isolam. Ou então aquelas que acreditam que lapidando seus corpos físicos, sacrificando o seu próprio corpo, elas vão ter a salvação da sua alma. O anjo guardião aqui está pedindo que a gente não faça isso. Porque isso não tem nenhum objetivo. Não há objetivo para isso, não é? Pois nós necessitamos, meus irmãos, ele diz aqui, de todas as nossas forças para cumprirmos a nossa missão de trabalho na Terra. Então nós estamos aqui cumprindo um ciclo evolutivo, regenerativo, e que nós, portanto, precisamos de toda a força, de toda a coragem, de toda a determinação para levarmos adiante as nossas provas e podermos voltar para a espiritualidade na condição de vitoriosos, de cumpridores dos nossos compromissos assumidos quando viemos para cá, para uma nova existência. Esperamos ter contribuído com você, com vocês, com todos que estão presentes, agradecendo a presença amorosa, as boas vibrações, os comentários, enfim, para que nós possamos, né, agradecidos a Jesus por mais uma etapa de entendimento, já que o Espiritismo, como nós vimos, né, pelo nosso irmão Leon Denis, ele nos dá a condição de vermos a vida de forma muito mais ampla, de termos uma visão de mundo muito melhor. Então que possamos agradecer a nosso Senhor Jesus por tudo de bom que ele nos concede, fazendo a nossa prece final. Agradecendo também a Itagiba, nosso irmão da Federação Espírita Pernambucana, do Movimento Espírita Pernambucano. Agradecer a Djalma Montenegro de Farias pela assistência e assim encerrarmos a nossa live de hoje com a nossa prece. Amado Jesus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos concedestes. Foi tão bom estarmos aqui em convívio com os nossos irmãos, que de uma forma tão gentil e carinhosa atenderam ao convite e estiveram aqui conosco na noite de hoje, meditando, refletindo sobre os ensinamentos
que essa sua doutrina consoladora nos concede. Muito obrigada por tudo, Senhor Jesus, pela sua confiança, pela sua misericórdia, pela sua assistência amorosa. E assim, muito felizes, e sob as bênçãos de Deus, nosso Pai soberanamente justo, infinitamente bom e misericordioso, queremos pedir a permissão, Senhor Jesus, e a toda a espiritualidade amiga que se fez presente, para nós podermos assim encerrarmos a nossa live dessa noite em seu nome e em nome de Deus. Que assim seja, Senhor Jesus. Muito obrigada. Muito obrigada, meus irmãos. Boa noite, que Deus os abençoe. Até uma próxima oportunidade, que nós possamos estar juntos quantas vezes forem necessárias para o nosso aprimoramento. Deus nos abençoe. Até uma próxima vez.